Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Market Lab, um dos podcasts da família de comunicação BRM Podcast, uma iniciativa realizada pela Pex Partners em conjunto com Mendonça e Machado e patrocinada pela Friends, que fez toda a nossa decoração aqui, e também pela Tomasi, um dos 10 maiores parques laboratoriais do Brasil. Tem episódios saindo toda semana, de segunda a sexta, sobre assuntos diversos, né? O nosso é mais focado em mercado financeiro. E hoje, aqui para conversar com a gente chamou o Thompson Alves. Thompson, queria que você se introduzisse brevemente aí, explicar sua trajetória no mercado e o que você faz hoje nele. Bom, primeiramente, olá, Dirceu. É um prazer estar aqui para bater esse papo sobre mercados privados. Obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Thompson Alves, eu sou diretor executivo de gestão de recursos da Carbarim Investimentos, sócio da Apex. E para falar da minha trajetória dentro do mercado financeiro, estou falando de uma trajetória que se iniciou há 18 anos atrás, quando eu ingressei no Napa Valley Wealth Management, que é um family office na Califórnia, onde eu estudava na época. Depois de formado, voltei para o Brasil, fui trabalhar numa empresa que tinha um alto potencial de crescimento, era um lugar que eu poderia fazer, ter uma influência e aprender muito rápido, e essa empresa acabou se tornando a XP Investimentos, então foi uma trajetória fascinante para mim, pude evoluir muito rápido como profissional. Eu acabei fazendo parte do time que estruturou o Wealth Management da XP, então, assim, evoluindo essa minha capacidade e conhecimento, sobre a alocação de recursos. Fiquei responsável ali pelo nosso time do Rio, São Paulo e Porto Alegre na época. E, cara, a XP, ainda é um propulsor, motor de empreendedorismo, via rede de agentes autônomos. Então, assim, aquela vontade de empreender, isso ficou muito na minha cabeça. Alinhado a isso, a XP recebeu o investimento de um private equity, que foi a Actis, um fundo britânico, e logo na sequência chegou a GA, General Atlantic, outro fundo de private equity, já americano. E esses pontos eu pude ver como que eles impactaram na evolução da governança e em alguns aspectos operacionais lá na XP. E aí, cara, eu resolvi empreender. Me bateu essa vontade de empreender. Tenho uma admiração muito grande pelo empreendedorismo. Fui empreender, acabei investindo em economia real, investindo em startups nos Estados Unidos. Passei um tempo empreendendo e eu percebi que, na verdade, o que eu buscava mesmo era algo que me ajudasse a juntar esse meu conhecimento, essa minha admiração por investimentos com o empreendedorismo. Então, eu fui fazer um MBA fora, fui fazer um MBA lá em Paris, na HEC em Paris, e lá eu pude me aproximar bastante de private equity, eu acabei do clube de private equity, acabei me tornando presidente do clube de private equity da faculdade. Isso me ajudou a construir uma rede de relacionamentos rapidamente entre Paris e Londres. Acabei aproveitando essa oportunidade para trabalhar no private equity em Londres. Passei 3 anos em Londres, e lá em Londres a gente deu início na Carbarim Investimentos, que é hoje a gestora de recursos da Apex. Então, foi dessa forma que eu cheguei aqui no mercado de alternativos. E, cara, só para fazer assim acho que dá para perceber na minha forma de falar, mas é que, assim, eu vejo que investir em private equity, na minha opinião, mercado privado como um todo, mas especialmente private equity, é mais do que você buscar um retorno acima da média, no médio e longo prazo. É você escolher, alocar capital, ajudando, apoiando empreendedores que estão resolvendo problemas, que estão desenvolvendo, que estão construindo, que têm um impacto real no mundo, Então, acho que isso é um driver muito forte para a nossa tomada de decisão em investir em private equity também. Uhum. Você começou essa jornada no private equity lá fora, então, no final das contas, né? Sim, lá fora. E lá fora, isso é um mercado que se desenvolveu bastante ali, principalmente após a gestão do Swensen e Yale, que disseminou uma cultura de investimento, principalmente nas fundações. Isso acabou impulsionando o crescimento desse mercado bastante, Conta um pouquinho aqui do crescimento desse mercado lá fora e aqui fazendo um link com o mercado interno aqui, que ainda é incipiente, ainda começa a dar seus primeiros passos no rumo de uma disseminação, aprofundamento, na verdade, desse mercado aqui dentro, Legal. Cara, sem dúvidas, a gente consegue observar que a nível global, os investimentos alternativos e mercados privados, eles vêm crescendo
década após década. A gente hoje estima que esse mercado global seja de 13 trilhões de dólares, tá, de ativos sob gestão global. Tá, pra vocês terem uma ideia, a maior gestora do mundo atuando com mercados alternativos, né, que é a Blackstone, ela sozinha já ultrapassou mais de $1 trilhão de ativos sob gestão. E, poxa, ativos, né, de mercados privados, a gente está falando sobre, né, investimentos em private equity, ou seja, empresas que não são listadas em bolsa, mas a gente está falando também, né, de crédito privado, ou seja, você fomentando o crescimento de empresas através, né, de estruturação de dívidas. Você está falando de real estate, desenvolvimento imobiliário, você está falando de infraestrutura, então a gente está falando de construção de novas rodovias, saneamento, energia. Então, poxa, o investimento em mercados privados, ele é um motor que ajuda a proporcionar o capital necessário para esse desenvolvimento, né? Então, isso lá fora vem crescendo, né, de uma forma constante. No Brasil, de fato, a gente está um pouquinho mais para trás na evolução dessa história. A gente vê uma evolução, sim. Acho que uma métrica que ajuda a gente a entender e comparar legal entre o que acontece é que eu vou focar Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos, o tamanho da indústria de private equity é de 6 a 7% do tamanho do PIB dos Estados Unidos, e no Brasil a gente está aqui em cerca de 2%. Se a gente pegar e olhar para mercados privados como um todo, aí trazendo crédito privado, real estate, infra, etc., isso muda um pouquinho. No Brasil eu passo de 2% para 6%, em torno de, e nos Estados Unidos eu já vou para 12% a 14% do PIB. Então, assim, a gente ainda tem bastante chão aqui para evoluir, óbvio. A gente tem motivos, né, que acabam justificando, aí um deles, né, a questão da nossa taxa de juros, né, historicamente alta, mas tem outros motivos que acabam levando a isso também. Acho que de repente a gente pode explorar isso um pouco mais para frente. No final das contas, qualquer segmento do mercado de capitais aqui no Brasil é sempre um pouquinho atrás lá de fora, né? Mas a tendência é a gente sempre buscar a evolução e fechar esse gap com o passar do tempo, né? E aí aqui, né, especificamente o mercado de líquidos, né, bolsa, os mercados que a pessoa física hoje acessa mais, eles foram bastante democratizados ao longo dos últimos 20 anos, inclusive a XP onde você trabalhou, teve um papel essencial nisso, né? Então o pessoal tem um pouquinho mais de familiaridade com esse tipo de mercado, ações, fundos abertos, etc e tal. E quando a gente vai para private equity, ainda é um pouquinho obscuro. E aí eu gostaria de explorar um pouquinho a diferença de estilo de gestão, né, o horizonte de investimento e os players envolvidos nesse mercado. Boa. Deixa eu aproveitar, você fez uma provocação anteriormente em relação, né, ao case de Yale, né, de alocação em private equity, né, você acabou apontando ele, eu acabei não mencionando. Mas ele é relevante porque, de fato, ele foi pioneiro em defender a alocação em private equity, em mercados privados como um todo, e você viu a indústria institucional de fundos de pensão americano, né, caminhando nessa direção. Hoje, na média, eu diria que de 25% a 30% já alocam em mercados privados, alguns fundos mais sofisticados alocando até mais, 40% a 60% do portfólio em private equity. E a alocação em private equity, ela é porque eles conseguem gerar um retorno superior à média de mercado, e aí, né, comparando principalmente com o mercado público, né, de equity de ações listadas. No Brasil, a gente ainda não fez essa evolução, né, no perfil do investidor institucional. A gente ainda é muito tímido a nível de fundos de pensão e alocação de private equity, estimativa de 1,5% a 2,5%, né, dos ativos sob gestão dos fundos de pensão estarem alocados em private equity, é muito pouco. E tem um potencial para aumentar isso, né, de forma substancial. E aí eu vou casar isso com a sua pergunta, né, porque, de fato, quando eu olho para investimentos em private equity, eu tenho dois principais pontos ali que diferenciam do investimento em líquidos, né? Um deles é a liquidez, naturalmente, e o outro é o meu horizonte de tempo. E quando eu pego e olho, né, comparando para o meu público institucional, é quem está buscando gerar retorno e quem normalmente tem um horizonte de tempo mais longo para poder botar o capital dele para trabalhar. Então, assim, no Brasil, a gente ainda tem muito espaço para crescer em relação a isso. A gente, quando fala de horizonte de tempo para investimento em private equity,
geralmente a gente está falando aí de um horizonte de 8 a 10 anos, do período de início ao fim de um fundo, isso pode se alongar um pouquinho mais. Quando a gente vai olhar para o investimento por ativo, essa janela, esse período fica de 3 a 5 anos, mais uma vez, pode estender um pouquinho mais, e aí quando falando para private equity como um todo, mas você olha especificamente para venture capital, essa duração é um pouco mais longa, né? Então, de fato, você tem que estar preparado e comitado para estar investido no longo prazo. Diferente do mercado líquido, que você tem a precificação diária dos ativos, né? No mercado privado, você tem as marcações esporádicas. Então, aqui no Brasil, o fundo de private equity, ele é obrigado a ter uma remarcação de forma anual, né? Através de um laudo de avaliação. Ela também pode ocorrer oriundo de uma transação, de uma nova rodada ou de uma venda. Lá fora, isso também já é um pouquinho mais desenvolvido. As marcações são feitas trimestralmente. Então, também tem esse caminho aqui de evolução para a gente. Então, além do horizonte de tempo mais longo, eu também tenho essa questão da liquidez. Então, o fundo de private equity, ele é um fundo fechado, né? Ou seja, eu não consigo aplicar e resgatar desse fundo na hora que eu quiser, né? Eu preciso respeitar o período no qual eu me comprometi com aquele investimento. Mercado líquido não, eu comprei uma ação hoje, posso vender hoje mesmo, posso vender amanhã. E isso tem impactos significantes na alocação da nossa carteira. Você me perguntou, né, qual o impacto dessa alocação na carteira de um cliente, né? Hoje tem vários estudos que mostram que o investimento em private equity, ele traz um impacto positivo, né, digamos, eficiente para a carteira do investidor, né? E isso é principalmente oriundo de 3 fatores que eu gostaria de ressaltar. Um é o retorno, então, de fato, entregando aí retornos superiores do mercado listado, e eventualmente até de benchmarks. Então, se a gente olha retorno de private equity lá fora, historicamente superior ao do S&P, retorno de private equity no Brasil também, até retornos superiores ao CDI, né, dependendo da janela que você olhar, e obviamente, né, tem uma questão aqui de saber selecionar os melhores gestores, mas a gente está falando aqui de retornos entre 18% e 22%, vamos colocar assim como uma média da indústria, lá fora um pouquinho menos, mas não muito longe disso, tá? Então, assim, tem a ver muito com essa questão de trazer um retorno superior, mas como eu não tenho uma marcação diária desses ativos, eu tenho uma volatilidade menor, né? Então, se eu tenho uma volatilidade menor, eu acabo, né, tendo um risco menor para a minha carteira. Então, quando eu olho para o meu asset allocation, se eu tenho lá uma parcela, né, eu sempre vou ter uma parcela de renda fixa, eu vou ter uma parcela de renda variável. Quando eu trago uma parcela de mercados privados, eu vou estar trazendo uma classe de ativos que me gera mais retorno com menor volatilidade. Então, traz um impacto positivo de forma eficiente na minha carteira. Eu estou melhorando a minha relação risco-retorno. Ficou claro sobre a ótica do impacto para o portfólio do cliente, né, do portfólio do investidor. Agora, você como gestor, né, você frisou, você tem uma distinção muito grande entre o mercado líquido e ilíquido, que é exatamente, como o nome já sugere, a liquidez, né? O gestor de ações, mesmo que seja aquele fundamentalista de longo prazo que vai comprar uma tese de 5 anos, Sim. Ele tem a prerrogativa de, poxa, errei na tese, aperta um botão, sai. Pode até machucar a cota se a ação não for muito líquida e tal, mas ele tem uma janela de saída ali, uma rota de saída óbvia. Você não, né? Quando você vai fazer um investimento em private equity, você está comitado. Eventualmente a saída ela pode ser mais dolorosa se você for necessário sair. Então, como é que isso influencia na maneira como você, como gestor, aloca o capital? Como é que você analisa suas oportunidades e decide comitar esse dinheiro? Excelente ponto, Dirceu. Eu comentei, né, que tinham 3 fatores que levavam a eu acreditar nesse benefício dos mercados privados. Eu falei de 2, né, do retorno e falei da volatilidade menor. Mas tem uma questão aqui que é relacionada à diversificação, né, e a descorrelação com outros ativos. Quando a gente pega e olha a bolsa, a gente deve ter hoje cerca de 340, por aí, empresas listadas na B3. A gente vê claramente uma tendência de redução do número de empresas listadas. Tem vários fatores para isso.
mas óbvio que uma empresa listada, ela sofre um escrutínio maior de acompanhamento, de evolução, tem essa demanda trimestral para entregar resultado, que quando você é uma empresa de capital fechado, você não tem. E aí tem um ponto que é relevante a gente comentar, né? Se a gente pegar dessas 340, o Ibovespa deve ter o quê? Umas 85 empresas. Então, assim, 85%, cerca do volume transacionado estão nessas 85 empresas. Quando eu pego e olho, o volume negociado, vamos colocar aqui uma média, empresas que têm uma média de volume negociado acima de 10 milhões por dia, a gente está limitando o nosso pool, né, de oportunidades, né, a nossa quantidade de seleção para cerca de 100 empresas. Se olha 5 milhões, 180 empresas, um pouco mais. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu olho para o mercado de listados, eu tenho um rol de oportunidades muito menor. Quando eu olho para o mercado de empresas, se a gente pega Brasil, mais uma vez, a gente deve ter aí mais de 20 a 25 mil empresas que faturam acima de 100 milhões de reais. E aí eu entro num outro ponto. A nossa bolsa, ela é muito concentrada em commodities, em financeiro, em bancos, né? E em utilities, né? Quando eu olho para o mercado privado, eu tenho de tudo, né? Eu tenho uma representação muito mais fidedigna do que é o PIB brasileiro, da onde que a gente está, né, caminhando como país e como economia e se desenvolvendo. Então, cara, assim, o primeiro ponto é esse, né? Eu tenho uma oportunidade muito maior para estar buscando investimentos do que se eu estou olhando somente no mercado líquido. A gente tem um mercado líquido que ele, na realidade, tem uma liquidez menor do que a maioria das pessoas imaginam. Isso é um outro ponto que é relevante também. E aí, entrando mais diretamente na sua pergunta, Odisseu, tem a ver também com o processo de investimento, né? Quando eu vou comprar uma ação na bolsa, é muito simples, né? Eu posso ter uma pessoa física que não entende nada de mercado e está ali fazendo aquilo como uma brincadeira, como uma aposta, e ela vai lá e entra no home broker e compra uma ação. No Private Equity isso não acontece. No Private Equity, a negociação normalmente é feita entre profissionais. Então, eu tenho um gestor que vai estar lidando com um empreendedor, com um empresário, ou eu vou ter um gestor que vai estar lidando com outro gestor de Private Equity, ou com uma outra empresa no momento da negociação da transação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu preciso fazer, no meu processo de investimento, toda uma diligência em relação àquela empresa. Então, eu vou estar avaliando ela do ponto de vista, óbvio, né, qualitativo, quantitativo, econômico-financeiro, sem dúvidas, mas além disso, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista tributário, né, às vezes do ponto de vista ambiental. Então, o processo ele é muito mais demorado e muito mais robusto do quanto que a gente acaba se familiarizando sobre uma empresa para tomar a decisão de investir. Então, isso mitiga bastante dos riscos, né? Além disso, quando eu faço esse investimento, e aí vai depender um pouquinho, né, se o Private Equity ele vai fazer um investimento minoritário ou majoritário, né? Então, minoritário eu acabo tendo prerrogativas para influenciar, mas o empreendedor lá, o controlador que toca o negócio. Majoritário, aí é o Private Equity que toca. Então, isso acaba tendo um impacto, mas no final do dia, quando o gestor de Private Equity escolhe investir numa empresa, ele tem um plano de ação, né? Eu vou entrar nessa empresa, né? Quais são as avenidas de crescimento que eu já identifiquei, seja um crescimento orgânico, seja um crescimento inorgânico, ou seja, estou crescendo e desenvolvendo novas linhas de produtos, estou expandindo geograficamente, eu estou planejando adquirir outras empresas. Eu vou estar trazendo mais robustez para a governança daquela empresa. Eu posso estar criando um conselho, uma empresa familiar que não tinha antes. Eu posso estar trazendo um CFO de mercado que tem uma experiência maior, como lidar para melhorar a estrutura de capital daquela empresa, né? Se eu tenho uma empresa que tem dívida ou não tem, mas poderia ter, por exemplo. Então, tem uma série de fatores que influenciam nessa tomada de decisão. Mas sim, né? Não é que isso vai impedir eu de errar, né? Só que a diferença é que no mercado líquido, né, se você investiu e você assume que você errou, você vai lá, aperta um botão e vende. No Private Equity não é assim que funciona. O processo é moroso para entrar, o processo é moroso para sair, né?
Mas aqui eu tenho alavancas na qual eu vou poder estar influenciando a empresa. Então, como que eu posso trazer formas para ela aumentar o EBITDA, para gerar mais caixa, para reduzir a dívida? Então, o jogo acaba acontecendo aqui, no lado operacional do negócio. Entendi. Aí você citou, né? É moroso para entrar, é moroso para sair. Quais são as estratégias de saída do Private Equity? E depois a gente entra aqui já como é que o mercado está hoje, né? Diante desse cenário, né? Então, existem 3 principais formas de saída de um investimento Private Equity. O primeiro e mais glamouroso é o IPO, né? Que é você deixar de ser uma empresa privada e se tornar uma empresa listada, né? Que é você levar suas ações da sua empresa ao mercado. Esse é o mais difícil de acontecer, mas é o mais mencionado. Uma outra forma que você tem é o trade sale, que a gente chama, né? Que é uma venda para um estratégico. Então, você está atuando no setor, tem uma empresa que é maior, ela quer consolidar aquele setor, ela quer crescer de forma inorgânica, e você vende a sua empresa para aquela empresa maior. Tem um terceiro, mais comum, que é você tratar com outro fundo de private equity, você vende a sua empresa, a sua participação para um outro fundo, né? Esse fundo, ele pode ser um fundo que investe num estágio superior ao seu, do nível, né, de crescimento do ciclo da empresa, maturidade, etc. Então essas são as 3 principais, tá? Uhum. E aí bom, você falou que o IPO acaba sendo mais glamouroso, mas a menor parcela, né, das saídas. Mas no final das contas, os 2 primeiros mecanismos que você citou, que são os mecanismos finais, né? O que você vende de um private equity para o outro, beleza, mas a saída da estratégia em si, da empresa em si, ela vai acabar sendo pro gestor de private equity, na cadeia final do private equity, vai acabar sendo um M&A, né, ou um IPO. E aí, falando especificamente de IPO, né, para o mercado de líquidos, a gente teve uma pujança muito grande até basicamente de 2020 e 2022, né? O mecanismo de IPO. Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E ali, com o ciclo de aperto monetário no mundo inteiro, a janela deu uma piorada. Lá fora, a pujança deu uma retomada, principalmente quando a gente fala de preço de ativo, mas a janela de IPO melhorou, mas não abriu tanto. E aqui a gente permanece com ela fechada, né? E como é que os players aí, por exemplo, as fundações que hoje têm uma parcela grande do portfólio, estão se comportando para poder ajustar o portfólio nesse ambiente de uma liquidez um pouco mais reduzida? Elas estão tomando estratégias novas? Tem algum estilo de gestão que é mais beneficiado num cenário como esse? Explorar um pouquinho mais como é que está o cenário atual. Tá, legal. De fato, né, quando a gente olha aí para aquela janela de 2021, era um momento que o mundo todo, né, estava trabalhando com um patamar de juros praticamente zero, alguns lugares negativo. O Brasil estava 2%, né, naquela altura. A gente se aproveitou disso no Brasil, tiveram mais de 40 IPOs, se eu não me engano, em 2021, e de lá para cá, zero, né? Não teve mais nenhum IPO desde então. Lá fora, ainda assim, né, teve uma leve recuperação, tiveram alguns IPOs aí ao longo desse período, mas de fato agora, até com todo esse ruído que o Trump causou no início do ano, com as guerras tarifárias, já há um pessimismo maior em relação a essa retomada mais forte dos IPOs, que era uma expectativa que o mercado tinha com a chegada do Trump, né? Isso, estou falando lá fora. No Brasil, aqui, a gente tem um desafio que acaba se somando a esse, que é a nossa questão aqui de taxa de juros, do nosso rigor da nossa política fiscal e etc. O ponto é que, além de impactar, né, a janela de IPOs, né, esse aperto monetário, que no final do dia a gente, né, pode simplificar com o aumento da taxa de juros, ele impacta também outros movimentos, né? Porque com um juro mais alto eu preciso ter uma convicção justificativa ou uma expectativa de retorno maior para uma tomada de decisão, né? Então, o próprio mercado de M&A, ele também acabou sendo afetado, né? Ele não fechou, obviamente, e aí algumas empresas mais bem posicionadas do ponto de vista de geração de caixa e de estrutura de capital tomaram proveito disso para adquirir outras empresas com dificuldade. A gente viu isso acontecendo bastante, e isso também dentro do mundo de private equity, né? E a forma como, na prática, isso influencia os fundos de pensão e os investidores como um todo, eu vejo que são 2 principais, né? Uma é que
lembra que o nosso fundo de Private Equity, ele é um fundo fechado. Ele tem início, meio e fim, né? Se eu tô com mais dificuldade de sair, aquele prazo que a gente falou ali de 8 a 10 anos, ele naturalmente se estende, né? Se ele se estende, eu não estou devolvendo dinheiro de volta para os meus investidores. Se eu não estou devolvendo dinheiro de volta para os meus investidores, o que acontece é que quando eu olho o meu asset allocation como um todo, eu posso acabar ficando com uma exposição maior àquela classe de ativos do que eu gostaria. E o outro lado quando eu aumento a taxa de juros, eu também tenho um impacto no meu mercado listado. Ou seja, o normal é as empresas listadas sofrerem e terem seus valuations reduzidos com esse aumento de juros, né? Um dos principais fatores que afetam o valuation de uma empresa é a taxa de juros, né? A taxa na qual você vai estar descontando ali o fluxo de caixa daquela empresa. Então, se eu tenho um cenário que as ações listadas têm o seu valor reduzido, a minha alocação como investidor em private equity, ela naturalmente aumenta. E eu posso acabar causando ali um desenquadramento no meu asset allocation. Eu posso acabar ficando mais exposto a private equity do que eu gostaria. E isso leva eu a tomar uma medida proativa para reequilibrar meu portfólio, e essa medida aqui, no caso do private equity, é buscar vender as cotas dos meus fundos, as minhas posições dos meus fundos de private equity no mercado secundário. E é isso que vem acontecendo bastante, né? E aí, quando um investidor toma essa decisão de fazer, né, a gente chama de LP-led, né, que é a forma do próprio investidor estar provocando essa venda no mercado secundário, mas devido a essa dificuldade de sair das posições que o mercado como um todo está enxergando, os próprios gestores também estão criando mecanismos para buscar uma saída de um ativo, de um fundo, e eventualmente continuar alocado naquele ativo, mas de um outro fundo, né? Então isso acaba sendo um GP-led, né, que é como o gestor levando aquele secundário. Esse mercado secundário lá fora já atingiu mais de 160 bilhões de dólares. Assim, é um mercado fascinante. No Brasil, mais uma vez, né, a gente ainda alguns passos para trás, mas estamos nos desenvolvendo bastante. É um mercado que vem crescendo, tem alguns players atuando, a gente atua muito forte no mercado secundário, né? E estamos tendo um retorno, eu diria que espetacular dos nossos fundos. Posso comentar isso um pouquinho depois, mas o que tem acontecido na indústria, Dirceu, é essa evolução, essa adaptação para buscar novas soluções, novos mecanismos, e aí o mercado secundário é um que chega muito forte para ajudar a trazer liquidez para o mercado de private equity. E aí, no final das contas, você teve o private equity que originou, né, um fundo de private equity para uma tese específica, então você acaba tendo um FOF que vai buscando essas oportunidades com os players que estão querendo dar saída e não conseguindo para um evento de liquidez. No final das contas é isso. Quer ver? Legal. Aí é que... Bom, boa pergunta, tá, Dirceu? Porque aí deixa eu explicar um pouquinho melhor, né? Quando a gente fala do investimento em private equity tradicional, eu tô o quê? Eu tenho um fundo, e aí eu tô montando um portfólio de private equity. Aí isso aqui serve a mesma coisa para, poxa, se eu sou focado em venture capital, se eu sou focado em growth, se eu sou de buyout, eu vou montar um portfólio. Buyout aqui, para quem não sabe, eu tô adquirindo o controle da empresa, né? E growth, crescimento. Mas eu tô montando um portfólio, e aí eu vou escolher quais são as oportunidades, quais são as empresas que eu vou investir. Eu vou ter ali, dependendo, um fundo de venture capital vai ter uma quantidade maior de ativos, growth e buyout um pouco mais concentrados, mas vai de 5 a 8 ativos normalmente, tá? Eu estou investindo direto naquelas empresas. Mas existe uma outra forma, uma forma mais sofisticada, vamos dizer, para você ter exposição aos mercados privados, que é através de fundos. Porque através de um fundo de fundos, eu consigo alocar em gestores que vão estar executando aquela estratégia que a gente falou. Então, eu vou alocar num fundo que vai estar construindo um portfólio de venture capital, eu vou alocar num fundo que vai estar construindo um portfólio de growth, vou estar alocando no fundo que vai estar construindo um portfólio de buyout. E eu posso alocar nesses fundos de forma primária,
Significa o quê? Pô, naquele momento que ele está levantando capital para iniciar o fundo, eu vou lá e me comprometo a investir com ele. Ou eu posso fazer isso no mercado secundário. Aí a gente chega onde a gente estava falando agora. Que é o quê? Eu tenho um fundo que usa o capital desse fundo para se aproveitar de oportunidades que surgem no mercado de private equity quando eu tenho players como institucionais, que a gente comentou, que por algum motivo que não é, poxa, o portfólio está indo mal e eu quero sair. Não, é uma situação específica daquele investidor que ele teve um desenquadramento, isso é um exemplo, né? Ele teve um desenquadramento no asset allocation dele e isso leva ele a vender. E muitas vezes, nesses processos, você aceita vender com um desconto em cima do preço que está marcado. E aí, quando eu volto aqui para a ótica do fundo de fundos, é onde eu tenho aqui uma oportunidade muito grande para construir uma carteira, acessando fundos tanto de forma primária como de forma secundária, onde eu compro ativos bons de vendedores estressados com deságio. Deixa eu falar um pouquinho a diferença entre a estratégia do primário e o secundário, porque, poxa, você falou, no primário o cara vai lá, monta o fundo, tem uma tese, independente de qual seja o estilo de gestão dele, no final das contas vai ser naturalmente algo mais concentrado, né? Mais concentrado e também, não só concentrado no número de ativos, mas também numa safra, né? Perfeito. Porque o fundo lá tem 10 anos, 3 é de investimento, então você acaba pegando um recorte, né? Um período de tempo específico, né? E os tickets para investir em private equity estão caindo bastante, mas ainda assim hoje são bem altos, né? Então é algo que é difícil você gerar uma diversificação, correto? Principalmente quando você não é um endowment de uma multibilionário, né? Sim. E aí, poxa, como é que esse mecanismo do FOF que trabalha no secundário, ele consegue agregar valor, em vez de você eventualmente correr mais risco, né? Mas também buscar um potencial maior. Como você disse, às vezes o problema é um vendedor estressado, um vendedor desenquadrado e não tem problema nenhum no ativo. Mas esse ativo também já performou e já entregou parte da performance, né? Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de estratégia no secundário? Excelente pergunta, Dirceu. Esse mecanismo do secundário, ele me permite reduzir o risco da minha alocação de forma substancial por vários motivos, né? Mais uma vez, se eu aloco somente num fundo que vai escolher 5 a 8 ativos, eu estou concentrado no meu risco em 5 a 8 ativos. Se eu estou investindo num fundo de fundos e eu tenho a capacidade de investir através do mercado secundário, eu vou estar tendo uma diversificação de gestores. Eu posso ter uma diversificação geográfica, ou seja, alocando tanto em gestores que alocam no Brasil, como em gestores que alocam nos Estados Unidos ou na Europa ou na Ásia. Eu posso ter uma diversificação maior por setores, porque eu posso selecionar um gestor que ele é especializado em um setor específico, né? E, como você colocou bem, eu também posso construir um portfólio diversificado do ponto de vista de safras, né? Então, através do mercado secundário, eu posso comprar um fundo que começou há 6 anos atrás, posso comprar um fundo que começou há 8 anos atrás, como eu posso comprar um fundo que começou há 4 anos atrás. Não há nada que me impeça de fazer isso. Pelo contrário, o que a gente gosta, normalmente, quando a gente vai analisar um secundário, é olhar para o que a gente chama de um secundário maduro, que é o quê? Fundo de private equity, o fundo primário, né, só para trazer um pouco mais de detalhe, ele tem o período de investimento e o período de desinvestimento, ou seja, 4 a 5 anos para procurar as empresas que ele vai investir, 4 a 5 anos para desinvestir essas empresas. O que a gente gosta de olhar, quando a gente está falando de secundário, são fundos que já passaram pelo período de investimento. Então, é isso que a gente chama de secundário maduro. Por quê? Bom, eu reduzo o meu risco, porque eu não estou entrando mais num blind pool, que a gente chama, né, que é não conhecer quais são os ativos que estão alocados lá dentro. Eu sei quais são os ativos. Além disso, eu analiso aqueles ativos, ou seja, o meu processo de investimento não é só de analisar o gestor, track record do gestor, time, etc. Eu faço isso, mas eu complemento entrando a fundo na análise daquelas empresas. Isso me ajuda a trazer uma precificação mais adequada
né, para justificar o meu deságio quando eu vou estar adquirindo aquele ativo. E eu tenho também um outro grande benefício, que é, como eu estou investindo num fundo que já passou o período de investimento, o meu duration daqui para frente, ele é menor. Então, eu tenho um período menor no qual eu tenho uma expectativa de sair daquele ativo final. Então, você tem uma série de benefícios que impactam na sua alocação através do mercado de secundários. E aí tem um ponto que é interessante a gente mencionar, a ver com essa alocação de secundários, que se você pegar aqui estatisticamente, isso aqui já é uma estatística global, tá? Alocação em fundos primários, principalmente buyout e growth, cerca de 20% dos fundos perdem dinheiro. Ou seja, eles retornam menos do que você investiu. Quando você vai para secundários, isso cai para 2%. Então, somente 2% dos fundos secundários acabam retornando menos dinheiro do que você investiu. Então, assim, a gente gosta muito do secundário, a gente usa muito, a gente tem sido muito bem sucedido através dessa estratégia de secundário nas nossas estratégias de gestão integrada de private equity aqui na Carbyne. Uhum. E, poxa, vocês estão fazendo isso aqui no Brasil, né? É um mercado muito mais maduro lá fora. Quais são as principais diferenças de fazer esse tipo de estratégia aqui? E aí já... como é que você enxerga também a evolução desse mercado e a evolução das estratégias, das estruturas para poder democratizar esse mercado, né? Tá. Então, o mercado dos Estados Unidos a gente comentou já, né? O mercado é de mais de 160 bi de dólares. É um mercado que, enfim, ele vem se sofisticando cada vez mais, mas já é extremamente relevante para a indústria de private equity, né? De mercados privados. Lá fora você tem boutiques focadas, especializadas em advisory de secundário. Ou seja, né, originando oportunidades e apresentando para gestores de fundos. Isso no Brasil tem muito pouco ainda tem muito a desenvolver. Então ainda tem aí uma camada de entrantes, aí, vamos colocar assim, de possíveis soluções aí para ajudar a estimular e fomentar esse mercado. Falta conhecimento também, porque, como a gente comentou, né, os fundos de pensão, eles têm uma alocação muito pequena em private equity. Quem aloca mais em private equity no Brasil são os family offices. E aí tem uma observação que vale a pena a gente ressaltar, reforçar. Que, family office, cara, o cara que né, geralmente é um cara que ganhou dinheiro construindo uma empresa, né? E ele opta por investir em private equity porque ele entende que, através do investimento em private equity, você não vai estar só obtendo retornos superiores, mas, mais uma vez, você vai estar ajudando a um empreendedor, né? Você vai estar apoiando um projeto que vai estar, no final do dia, trazendo aí desenvolvimento socioeconômico para a cidade, para o país. Então, assim, tem não só um âmbito do retorno financeiro, que ele obviamente é muito importante, mas vai além, né? Eu particularmente acho que é muito mais produtivo a alocação de capital em um empreendedor do que emprestar dinheiro para o governo. Eu acho que traz muito mais desenvolvimento e resultado para o nosso país. Mas aí, como isso ainda é muito focado em family office, os family offices, eles também vêm se sofisticando e atuando cada vez mais no mercado secundário. Então, esse é um processo gradativo, a gente vê uma evolução, mas ainda tem muita estrada aqui. O problema dos endowments brasileiros, são as fundações de pensão, é que eles têm uma meta atuarial que hoje ele pode botar lá no NTNB e ir pra praia, né? Acaba sendo um grande desafio do Brasil como um todo. Isso é muito ruim pro Brasil, no final das contas. É ótimo pro pensionista, né? Cara, total. E é complicado esse assunto, porque lá fora, esse capital dos fundos de pensão, ele é usado para fomentar tudo isso que a gente está falando. Indústria de energia, saneamento, imobiliário. É um capital que ajuda a desenvolver. E no Brasil, a gente pega o dinheiro dos nossos fundos de pensão e a grande parte dele volta e empresta para o próprio governo,
né? E aí, a gente também tem aqui uma dependência muito grande do BNDES, por exemplo, para estar fomentando e alimentando o desenvolvimento. Não precisava ser assim. Podia ser os mercados privados fomentando isso. E para a gente ir para os finalmente, uma mensagem final aqui para o investidor que está curioso, que dá os primeiros passos nesse mercado nesse mercado, né? Diferente do que o pessoal está habituado. E as soluções aqui que você enxerga e propõe para esses investidores? Boa. Primeiro que tem uma questão aqui relacionada à forma de você acessar o private equity, né? É um tema que é um tanto desconhecido para a maioria, né? Então, assim, primeira mensagem que eu posso passar é busque ajuda, né? Busque um profissional para poder estar te ajudando, um assessor de investimentos, para encontrar a melhor oportunidade. Dito isso, você tem que vir com uma cabeça de disciplina e paciência para essa alocação. A gente está falando, a gente comentou horizontes mais longos de investimento, mas você tem o prêmio de liquidez, ou seja, você é beneficiado por você estar abrindo mão daquela iliquidez, porque você gera um retorno maior para a sua carteira de investimentos com uma volatilidade menor. E aí, volatilidade menor, gente, assim, você ignora os ruídos. Você deixa de ficar acompanhando uma ação todo dia, se ela sobe, se ela cai, se o Elon Musk tweetou alguma coisa e a bolsa caiu, ou se o Trump tweetou alguma coisa e impactou a bolsa. E você passa a acompanhar os fundamentos da empresa, né? E é isso que gera retorno no longo prazo. Do ponto de vista de produto, a gente tem, obviamente, aqui na Carbyne uma alocação no que a gente chama de Private Equity integrado, através do nosso fundo, o Carbyne Mercados Privados. É um fundo que vai completar 4 anos, agora no final do mês. Pra vocês terem uma ideia, esse fundo ele está com uma rentabilidade excepcional, cerca de 115%, desde que a gente iniciou o fundo. Isso é equivalente a 220% do CDI. Tá? Então, a gente é muito contente aí com o resultado que a gente vem entregando, principalmente se a gente pegar e olhar o que aconteceu, né, nesses últimos 4 anos, ou seja, esse aperto monetário, o aumento de juros, essas indefinições em relação à política fiscal do país. A gente pegar e comparar o nosso retorno com boa parte da indústria, a gente está muito contente como é que a gente sai dessa comparação. E, mais uma vez, isso com uma volatilidade controlada, cerca de 8% de volatilidade anual, ou seja, é uma volatilidade baixa quando você pensa, né, no investimento que a gente está fazendo. E é um produto que a gente tem a oportunidade ainda de acesso, de investir. É um produto que ele é uma solução de alocação completa nos mercados privados, porque eu aqui estou executando aquela minha estratégia de primários, secundários e, eventualmente, até investimentos diretos entre Brasil e exterior, né? Então, diversos estágios de ciclo de vida de uma empresa, safras diversificadas, setores diversificados. Então, assim, o meu recado seria buscar uma solução para quem está iniciando que consiga trazer esse portfólio diversificado que vai gerar um retorno maior de forma eficiente para o asset allocation de cada investidor. Claro, levando em consideração o perfil de risco, horizonte de tempo, que aí isso é uma coisa que você tem que tratar diretamente com o seu assessor de investimentos para identificar ali o quanto que você conseguiria alocar nessa classe de ativos. Show de bola. Thompson, muito obrigado aqui pela participação, tá? Pessoal, agradeço a audiência de todo mundo. Ressalto, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Toda segunda tem episódio novo do Market Lab. Mas a gente também está soltando aí diariamente conteúdos diversos, notícias, podcasts com empreendedores, temas de assunto de liberdade, muita coisa, muito conteúdo bom para vocês poderem aproveitar. Então se inscreva aí para não perder, tá? Forte abraço aí a todos.